Olá, nesse vídeo daqui vou mostrar todos os detalhes desse violão Eagle com 12 cordas. É isso mesmo que você escutou, 12 cordas. É uma porrada de tarraxa aqui, dá uma trabalheira para afinar, mas o som compensa e você vai escutar tudo isso aqui, vai ver todas as características que tem nesse violão e se esse violão aí é uma possibilidade aí para você ter ou um futuro próximo aí você experimentar esse tipo de violão para tirar um som bacana. Bom, então vamos lá. Esse daqui é o violão Eagle CH88E e vamos para o vídeo. Olá, meu nome é Haroldo Ribeiro e você, como escutou aí na introdução, eu toquei uma música bem legal do rock, uma gravação incrível que utilizou esse violão aqui para fazer, né, a gravação da música. E como você já deve ter escutado, o violão, né, de 12 cordas, ele é um violão, foi um violão e é um violão muito utilizado no estilo do rock internacional, né, o rock americano. E tem várias bandas que utilizaram, Pink Floyd, Bon Jovi, Led Zeppelin, várias e várias bandas icônicas, né? O próprio gravações do Ozzy. E se eu for listar aqui, eu vou ficar falando nome de banda e de artista famoso dos Estados Unidos a rodo, né? Então esses artistas aí, essas bandas que eu citei, já tá bom. Depois você pode pesquisar mais, né? Coloca lá no Google quem utiliza gravações com violão de 12 cordas. Daí você vai estudando aí. O que interessa pra gente aqui é ver o que são essas 12 cordas, escutar o som e ver as características do violão e ver se esse violão serve para você ou se eu estou colocando uma pulguinha aí atrás da sua orelha para você ter um violão desse tipo daqui ou esse mesmo. Bom, e esse violão daqui chegou nas minhas mãos pela Batz. A Batz é uma empresa que trabalha com instrumentos musicais e faz assinatura de instrumentos musicais com rodízio. Deixa eu explicar isso para você. Putz, rodízio, você já pensa naquele negócio que vem cheio de comida, né? Você vai experimentando várias comidas, a ideia é a mesma, só que no caso você tem um rodízio de instrumentos. Por exemplo, se você faz a assinatura desse violão daqui, daí você fica um mês com ele, daí depois troca por outro violão lá que tem disponível no site. Depois você, no terceiro mês, troca por outro. Então tem todo um esquema lá. Se você entrar no site batz.co, você tem como conversar com eles por WhatsApp e entender melhor como é que funciona a assinatura. E melhor ainda, você ainda pode utilizar o dinheiro que você assinou para abater no valor total do instrumento que você mais gostou. Daí você adquire um violão legal como esse com o abatimento na assinatura que você fez do rodízio. Cara, genial essa ideia. Então vai lá no batz.co e utiliza ainda o cupom Haroldo10 para ter 10% de desconto. Daí você tem a possibilidade de tocar nesse violão, qualquer outro violão, fazer um rodízio e ainda ficar com o violão que você mais gostou no final do período da assinatura. Bom, então muito obrigado a Batz por ceder aqui esse Eagle e agora vamos para o review. O review do violão, né? Vamos matar a primeira curiosidade, que para quem não conhece, para que serve essas 12 cordas. Não se assuste com 12 cordas, porque as 12 cordas foram feitas para serem 6 cordas duplas. O que significa isso? Você vai tocar o violão normal, do jeito que você sempre tocou, né? Com as posições normais, mas as cordas foram feitas para soar grave com agudo junto. Então, por exemplo, o misão vai ter uma corda grave aqui, que é a sexta corda, e vai ter uma corda aguda junto, ó, que você vai tocar junto ao mesmo tempo.
Essa corda daqui, mais fina, que está em cima, ela é o próprio Mi, uma oitava acima. Então, quando você toca uma corda, vai ter o som da nota fundamental, do Mi mais grave e do Mi mais agudo ao mesmo tempo. E assim sucessivamente. Aqui é Lá e a corda de cima é o Lá, uma oitava acima. Daí você toca as duas ao mesmo tempo. E assim vai. As únicas que não tem oitavas são a Mi e a Si. Opa, errei aqui. E a Si. São duas cordas com a mesma altura. E aqui esse monte de tarraxas para você afinar uma corda. Então essas duas tarraxas servem para a corda Mi, essas duas para Si, essas duas para Sol, para as duas Sols, né? Essas duas para o Ré, essas duas para o Lá, essas do meio e essas duas para o Mizão. Então você tem essa sonoridade. Qual que é a pegada? É para você sentir a nota, né? Ficar mais cheio o som, né? Ele tem uma sonoridade bem de viola caipira, né? Assim, a gente brasileiro que está acostumado, o nosso instrumento popular que utiliza essa mesma mecânica aqui, né? Essa mesma estrutura de cordas duplas, é a famosa viola caipira. E agora vamos ver aqui alguns exemplos, né? De músicas famosas que eu gravei com esse violão. Então vamos lá.
Bom, você deve ter escutado aí, a sonoridade é incrível dele. Agora, só para lembrar, eu vou passar as especificações aqui rapidinho para, se você é curioso, saber o que tem de tão especial nesse violão ou como ele é construído, esse Eagle CH88E. Então vamos lá. Aqui você deve ter percebido que é um violão no modelo folk. O tampo é em spruce laminado, laterais e fundos a madeira é em mogno. O braço dele é um braço em mogno, né? E a mão também. A escala em rosewood e o cavalete em rosewood. São madeiras bem legais. A construção dos violões da Eagle são muito boas. Tem as 12 tarraxas aqui, tipo die-cast, né? Blindadas. Daí, uma coisa importante que eu preciso falar. O tamanho aqui da pestana. A pestana tem a largura aqui de 48 milímetros. É um pouco mais largo do que os violões de aço tradicionais, mais comuns. Os violões de aço tradicionais têm a largura da pestana de 43 milímetros. Essa daqui é 48 milímetros, logicamente, para caber tudo isso de corda, tá? Então, aqui você vai ter uma pegada um pouquinho maior, parecido com o violão de nylon clássico, tá? O violão de nylon clássico tem uma largura padrão de 42 milímetros, então é maiorzão aqui. Então, assim, não é grande coisa, né? Mas um detalhe aqui. Esse violão, como tem mais cordas, ele é um pouquinho mais duro para tocar. Então, assim, se você é iniciante, você vai sofrer aqui. Mas se você já toca um pouco, é só se acostumar um pouquinho, tá? Ele não é muito mais duro. Mas como tem mais cordas, ele é mais dificinho de tocar, mas nada de outro mundo. Questão de 2, 3 semanas você já está bem acostumado a tocar com todas as notas. E um outro detalhe para quem vai tocar com esse instrumento, quando você for dar a palhetada, você vai ter que treinar a palhetada em tocar nas 2 cordas ao mesmo tempo. E dar mais preferências para palhetadas para baixo, porque daí você consegue tocar as 2 cordas, né? Tá? Então, quando você for solar, para sair todas as cordas, o som de todas as cordas, você vai ter que dar preferência com a palhetada para baixo, tá? E você deve estar se perguntando, será que é só para tocar rock internacional esse tipo de violão? Como também tem aquelas gravações do Emerson Nogueira, que é um brasileiro que faz versões de músicas, todo mundo conhece, né? Versões acústicas. Não, o Lulu Santos, que é um compositor brasileiro, todo mundo conhece, também gravou o seu acústico MTV lá umas décadas atrás, 2 décadas atrás já. Ele gravou praticamente o álbum inteiro com esse tipo de violão. Daí eu vou tocar um trechinho de uma música do Lulu Santos para você sacar que foi gravado com esse tipo de violão. Então dá uma escutada aí.
E agora o último exemplo, a cereja do bolo que eu falei, né? Você pode imitar uma viola caipira com esse tipo de violão daqui. Então eu vou tocar um trechinho do Menino da Porteira para você ver que a sonoridade da viola caipira é muito parecida com um violão de 12 cordas. Lógico que o jeito de tocar é diferente, lembra disso, mas você pode tocar do jeito que você aprende no violão, num violão desse que você vai conseguir uma sonoridade bem legal, caipirona também. Então, escute aí. Bom, e aí, o que você achou do som desse Eagle e também das características dele? Você poderia utilizar esse violão no seu toque? Deixa aqui nos comentários. Tem alguma música aí que você sabe que gravaram, né? Que tem uma gravação famosa que utiliza esse tipo de violão? Também deixa aqui nos comentários. É legal aí conversar com você. Bom, esse daqui foi o review do Eagle CH88E e muito obrigado pela Batz que emprestou aqui o violão para eu fazer esse review para o canal, trazer uma informação a mais aí para você que me segue. Muito obrigado por seguir o canal, dá aquele joinha esperto e vamos lá, fique atento aqui nos vídeos que eu vou deixar selecionado para você, talvez te deixe interessado para ver algum review a mais que eu já fiz aqui no canal. Então é isso daí, valeu, abraço, tchau, tchau.